Fala galera, vamos para a nossa 12ª aula e hoje vamos falar um pouco sobre o potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. Vem comigo galera. Vamos entender como funciona esse processo de eletrização do condutor, beleza? É muito semelhante ao que a gente viu lá no processo de eletrização por contato, quando a gente tem um corpo inicialmente carregado, que nesse caso ele está negativo, e encosta em um corpo inicialmente neutro. Esse corpo que está inicialmente neutro vai ficar carregado com o mesmo sinal do meu corpo eletrizado que tocou nele, né? De tal forma que os dois corpos vão ficar carregados com o mesmo sinal. Mas note que esse processo ele é muito rápido, ele é instantâneo. Tipo, não tem como a gente observar a olho nu. Então imagine que a gente vai analisar esse processo de uma forma muito minuciosa, de uma forma bem detalhadazinha, como se a gente estivesse analisando esse processo aí em câmera lenta. Beleza? Então, vamos lá. Esse meu corpo, eu tenho um bastão inicialmente eletrizado negativamente e tenho aqui um condutor neutro. O professor quer dizer que ele não tem carga? Não, ele tem carga sim. Ele tem cargas elétrons e prótons. Só que esses elétrons e prótons estão se combinando, né? Formando o parzinho lá que eu falei nas aulas passadas. De tal forma que a soma algébrica desses elétrons e prótons vai ser igual a zero. Beleza? Mas muito bem. Encostando esse meu bastão aqui, eletrizado negativamente em uma região desse condutor, nessa região onde houve esse contato, será transferido, depositado nessa região elétrons. De tal forma que ao depositar elétrons nessa região, essa região vai ficar com um potencial menor do que nas outras regiões mais espaçadas na minha superfície aí do condutor. De tal forma que depositando esses elétrons aí, os outros elétrons que estavam lá, porque o condutor ele está neutro, né? Mas ele tem elétrons e prótons. Então esses elétrons que estavam lá de boa, tudo em equilíbrio lá com os prótons, quando eu depositar esses elétrons vai haver uma diminuição desse potencial. Essa região aqui vai ficar com potencial negativo, de tal forma que os elétrons que estavam lá de boa vão se afastar, né? Tendem a se afastar dessa região, já que chegam mais elétrons, e eles vão se repelir. E esses elétrons vão se afastar para as outras regiões do meu condutor, de tal forma que ao sair esses elétrons da minha região que estava inicialmente com excesso de elétrons se transferindo para as outras regiões, a gente vai ter que esse processo aí vai ficar se repetindo até o meu corpo entrar em equilíbrio eletrostático. Beleza? E nesse processo aqui, notem que quando eu deposito inicialmente aqui o excesso de elétrons, pelo fato dessa região aqui ter uma queda de potencial, a gente vai ter uma diferença de potencial entre essa região e a outra região que não recebeu esses elétrons de imediato. Beleza? Então a gente tem uma diferença de potencial de tal forma que esse processo vai se repetir até a gente entrar em equilíbrio eletrostático. Entrando em equilíbrio eletrostático, a gente vai ter todas as cargas distribuídas na superfície externa e o potencial presente no meu condutor vai ser o mesmo na sua parte interna até a sua parte externa. Vai ser o mesmo potencial. Beleza? E esse processo ele se repete também quando a gente tem um bastão negativo. Quando a gente tem um bastão negativo, funciona da mesma forma, só que agora a gente vai aumentar o potencial. Porque o meu bastão aqui, ele está carregado negativo não, positivamente. Como ele está carregado positivamente, quando eu encostar esse meu bastão em uma região aqui no meu condutor, eu vou retirar elétrons. Retirando elétrons, a gente vai ter um excesso de prótons. Tendo um excesso de prótons, a gente vai ter um potencial elevado, mais elevado do que nas outras regiões aqui. De tal forma que esse potencial vai estar tão elevado que ele vai atrair os elétrons que estavam lá de boa em equilíbrio com os prótons da outra região que estava neutro, né? Por exemplo, aqui ele vai atrair esses elétrons e na medida com que esses elétrons forem se transferindo para essa região aqui, essa região onde os elétrons estavam inicialmente vai ficar com potencial
maior também, de tal forma que esse processo vai se repetindo até a gente ficar com o corpo condutor em equilíbrio eletrostático, toda a sua região externa e interna com o mesmo potencial. Beleza? Então aí a gente pode concluir que o meu potencial interno vai ser igual ao meu potencial na superfície do condutor. Lembrando que esse processo aqui é verdadeiro quando a gente tem um corpo em equilíbrio eletrostático. Beleza? Agora o potencial elétrico aí criado por um condutor esférico eletrizado. Vai seguir o mesmo princípio lá que a gente viu. Aqui a gente tem uma esfera de raio Rzinho aqui. Essa esfera está carregada positivamente em equilíbrio eletrostático. Ou seja, as cargas estão distribuídas na sua superfície externa. Tudo bem? Para a gente calcular o potencial externo, a minha carga aí, minha carga esférica, é só a gente usar aquela formulazinha básica lá que a gente já viu várias vezes de potencial, né? Constante vezes a carga geradora dividido pela distância. Por exemplo, se eu quiser o meu potencial no ponto P aí, é só pegar a distância do centro da minha carga até o ponto P. Seria essa distância aí. Quando a gente está falando assim na parte de cálculo, a gente considera que todas as cargas, na parte numérica, né, quando a gente for calcular, a gente considera que todas as cargas estão no centro da esfera. Aí. Por isso, quando a gente vai pegar a distância sempre do centro até o ponto onde eu quero, beleza? Mas vocês sabem que na prática as cargas estão distribuídas na superfície externa. Isso aqui é só em relação aos cálculos, beleza? Professor, como é que a gente vai saber o campo, o potencial na superfície e dentro? Como a gente viu no slide anterior, quando a gente tem um corpo em equilíbrio eletrostático, ele vai ter o mesmo potencial na sua superfície e na sua parte interna. Então, o potencial interno vai ser igual ao potencial na superfície, que a gente pode calcular usando a distância aí, ó, em vez de ser de Dzinho aqui, usando a distância do raio, que seria do centro até a superfície, beleza? Agora vamos ver o comportamento dos gráficos do potencial em função da distância ao centro da esfera. Vamos lá, seguindo aquele mesmo raciocínio lá, aqui do centro da esfera a gente vai ter o mesmo potencial, beleza? Do mesmo potencial até a minha superfície. Então, meu potencial nessa região aqui até a minha superfície vai ter o mesmo, então ele permanece constante. Agora, notem que da superfície em diante, a gente vai ter uma queda de potencial, beleza? Porque quando eu aumento a distância em relação ao meu condutor, o meu potencial ele vai cair. Então, eles são inversamente proporcionais, ok? Agora, para o meu condutor carregado aqui negativamente, a gente tem o mesmo princípio. Só que agora o meu potencial ele começa negativo. Como ele começa negativo, então quando eu, no momento aqui do centro da esfera, se deslocando até a superfície, ele permanece constante. Da superfície em diante a gente vai ter um aumento aí do potencial, né? Aquele exemplozinho lá que eu mostrei a vocês, é como se aqui tivesse menos 5. Aí quando eu vou aumentando a distância, o potencial ele vai aumentando. Menos 4. Aumento mais a distância para menos 3 e assim sucessivamente até chegar a 0. Beleza? Agora vamos analisar como fica esse potencial aí em uma película esférica. Temos aqui uma película esférica, beleza? E vamos analisar o potencial e o campo elétrico em cada um desses pontos aí, beleza? Notem que o potencial aqui em B, em C e em A, como a gente viu lá, quando a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, ele vai ter o mesmo potencial na sua parte interna,
e na sua superfície. Então a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o meu potencial em A é igual ao meu potencial em B, que é igual ao meu potencial em C. E a gente pode encontrar esse potencial usando essa seguinte expressão: a constante vezes a carga dividido pelo raio, que seria a distância do centro da minha película até a sua superfície externa. Beleza? Professor, e o potencial em D aí? Potencial em D, agora é só a gente pegar a distância do centro da película até o meu ponto D. A gente só ia alterar aí a distância, né? Professor, mas se a gente tem um potencial aí em A igual ao potencial em C e igual ao potencial em B, o campo elétrico deles também vai ser igual? Não, porque a gente viu lá nas aulas passadas que quando a gente tem um condutor eletrizado, as suas cargas, né, a carga vai ficar distribuída na superfície externa do meu condutor, de tal forma que o meu campo elétrico na região interna do meu condutor vai ser igual a zero. Então, o campo elétrico em B e em C é nulo, beleza? E o meu campo elétrico na região D é aquela velha formulazinha, né? É igual a K vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Mas, professor, e o campo elétrico em A, como é que fica? Aquela formulazinha lá, o campo elétrico na superfície do condutor vai ser igual ao campo elétrico imediatamente acima dessa superfície, imediatamente externo, seria nessa região aqui, ó, tipo, quase encostando na minha superfície, mas não encosta, dividido por 2. É isso aí, a gente encontra o campo na minha superfície, beleza? Agora vamos para os exercícios de fixação. Vamos lá. Vamos começar aí. Considere um condutor esférico eletrizado negativamente, importante isso, e em equilíbrio eletrostático, também é muito importante a gente grifar aqui. Sejam VA, VB e VC os potenciais elétricos nos pontos A, B e C, indicados na figura a seguir, podemos afirmar que, muito bem, galera, como eu já frisei tanto aí na aula, a gente sabe que o potencial interno aqui é o meu condutor esférico, em ponto A, vai ser igual ao meu potencial na superfície, porque eles estão em equilíbrio eletrostático. Então, o meu potencial aqui vai ser o mesmo. Então, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o meu potencial em A vai ser igual ao meu potencial em B. Beleza? Agora em C. Em C o potencial vai ser menor, né, professor? Não. Calma. A carga ela não está carregada negativamente, não é isso? Então, à medida com que eu aumento a distância em relação à minha carga, o meu potencial vai aumentar. Que nem naquele gráficozinho lá que a gente viu. Então, se estou aumentando aqui a minha distância, meu potencial vai ficar cada vez maior. Então, a gente pode afirmar que o potencial em C vai ser maior do que o meu potencial em A e em B. E aí, qual alternativa a gente tem como certa aí? Vamos ver que potencial, a letra B, né? Potencial A igual ao potencial B e o potencial em C é maior do que os dois. Então, alternativa B aí. B de Brasil. Vamos lá, próximo. Uma esfera condutora de 30 cm de raio é eletrizada com a carga de 8 microcoulomb. Supondo atingido o equilíbrio eletrostático, determine. Item A, o potencial da esfera. Item B, o potencial do ponto externo localizado a 60 cm da superfície da esfera. Muito bem, galera. Para a gente encontrar aqui o potencial da esfera, basta a gente
pegar o potencial na sua superfície, né? Então, do centro até a sua superfície, a gente vai ter uma distância de 30 centímetros. Então, basta a gente jogar na equação lá de potencial e utilizar essa distância aí de 30 centímetros, ou 0,3 metros, né? Que seria o ideal, né, para a gente utilizar. Agora, no ponto, no item B, ele pede para a gente calcular o potencial em um ponto externo localizado a 60 centímetros. Agora, notem que a distância ela vai ser esses 30 centímetros mais os 60 centímetros. Então, a minha distância total aí, né, que eu vou ter que utilizar para calcular meu potencial a 60 centímetros da esfera, vai ser esses 60 centímetros mais os 30 centímetros de raio. Então, a gente vai usar a distância para resolver essa questão aí de 90 centímetros. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem, agora vamos aplicar isso, né, que a gente analisou. A gente tem a velha formulazinha de potencial, a constante vezes o carro dividido pelo raio. O raio a gente vai usar os 30 centímetros, que seria o 0,3 metros, né? Realizando essas operações aí, a gente vai ter que o potencial é 2,4 vezes 10 elevado a 5 volts, beleza? Agora, como é que fica, no caso lá da minha distância, tendo aqui 60 centímetros, né? A gente vai ter que somar, né, os 30 centímetros do raio, mais esses 60 que está distante da minha superfície esférica. Então aí a gente vai ter uma distância total de 90 centímetros, ou 0,9, né? Substituindo aí os valores, vamos ter que meu potencial vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 4 volt. Beleza? E é isso, galera. Até a próxima aula. Valeu e falou.